Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o nosso sinal da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 a 22. Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A Ele te apegarás, e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Reze comigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém.
Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Reze comigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Reze comigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anunciai a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Reze comigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 22 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus aí fazendo o anúncio da sua paixão. E hoje Mateus 17, 22 a 27. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Que grande notícia Jesus dava, mas também uma triste notícia. A grande notícia, que ele ressuscitaria. Mas uma triste notícia que pegou os discípulos de surpresa e eles ficaram muito tristes foi essa, que ele passaria, seria entregue na mão dos pagãos e seria entregue por quem? Pelas autoridades religiosas, por aqueles que estavam dele cobrando impostos. Não reconheceram como um chefe religioso, porque Jesus Cristo era mais do que um chefe religioso. Ele era o Filho de Deus, o Messias. E eles, por inveja, vão entregar Jesus, não sabendo da grandiosidade deste homem simples que andava no meio justamente dos pecadores, dos pescadores, perdoava as prostitutas, recebia
jantar com os cobradores de impostos, não reconheceram nesse homem ser o Filho do homem. E o mais triste ainda estava por vir, que os discípulos não imaginavam, que também quem o entregaria era aquele que o trairia, que seria Judas. Estava no meio deles aquele que cooperaria para esse tão triste, aos olhos deles, naquele momento, destino de Jesus: ser entregue, ser escarnecido, ser torturado até a morte na cruz. E quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo, que representava justamente o templo dos chefes religiosos, líderes, aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga um imposto do templo? E Pedro vai defender Jesus, que Pedro sempre defendeu Jesus. Vai tomar frente e vai dizer: sim, paga. Mas ao entrar em casa, Jesus vai consertar o que precipitadamente Pedro fez. Mas Pedro defendeu Jesus. Mas ele vai dizer para Simão, que Simão disse que ele pagava, então vai ter que pagar mesmo. E ele vai dizer: que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro vai responder o quê? Dos estranhos. E Jesus era estranho? Ele era estrangeiro? Por que queriam cobrar imposto de Jesus? Jesus vai denunciar ali uma situação, mas para que eles não se escandalizassem, Jesus vai dizer para Pedro, para não escandalizar essa gente: vai ao mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Jesus, ele não quer se beneficiar daquilo que ele tinha direito. O próprio Cristo disse em outro momento: se eles te exigirem uma túnica, dá a tua capa. Não resistir ao mal. Ele estava querendo justamente acusar Jesus de não pagar impostos. E nós vamos entender a partir da leitura de Deuteronômio também 10, 12 a 22, Moisés falando ao povo dizendo: e agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? E nós devemos perguntar-nos a nós mesmos: o que é que o Senhor nosso Deus nos pede? E vamos atender o que Deus nos pede, que é tão simples, como vai na boca de Moisés Deus falar: que o temas e andes em seus caminhos. E devemos nos perguntar: eu temo a Deus e ando nos seus caminhos? Deus vai dizer também que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E eu vou me perguntar também: eu amo a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, e eu tenho servido somente a esse Deus? E no versículo 13, Deus vai falar: que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. E eu tenho guardado os mandamentos, os preceitos de Deus? Muitas vezes, nós nos queixamos da felicidade. Dizemos que a felicidade não mora em nós. Mas aí Moisés vai completar: para que sejas feliz. E muitas vezes nós colocamos a culpa da nossa infelicidade em Deus, quando somos nós mesmos o autor da nossa infelicidade, porque não obedecemos aquilo que o Senhor nos pede.
servir ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, andar nos seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, isso nos dará felicidade. Não é um mandamento que nos obriga, mas que nos direciona, que nos leva a um direcionamento onde vamos viver uma vida feliz. Ao Senhor que pertence os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe, nós servimos a esse Deus, autor de tudo isso aqui. No mundo da fama, as pessoas correm atrás de um ídolo porque canta uma música que empolga. Serve muitas vezes a um ídolo qualquer, mas Deus é autor de tudo isso. Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, devemos assim proceder também, não fazer acepção de pessoas, amar o estrangeiro, amar aquele que é diferente a nós, muitas vezes indiferente também, não é verdade? Temerás o Senhor teu Deus, é isso, é servir ao Senhor, é justamente ter a Deus como único Senhor. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus. Ele fez por ti tantas coisas, grandes e terríveis. Deus te criou, Deus te fez nascer. Portanto, nós temos, como no nosso catecismo dizemos, uma missão quando nascemos. Servir a esse Deus, procurar encontrá-lo. Se não encontrarmos, não colocaremos culpa em ninguém. Somos nós culpados de não encontrar, porque Deus se mostra a todos. Assim como o sol nascente, que nasce e se põe, Deus está todos os dias buscando se revelar a cada um de nós. Ele espera de nós um passo. Ele espera de nós que tenhamos dentro do nosso coração, esse conceito de dizer: quero sempre mais conhecer Deus. Como aquele iceberg, ele se mostra numa ponta, mas no fundo do oceano ele é muito maior, muito mais. E nós hoje, nos baseando nesse evangelho tão riquíssimo, onde Jesus, o Filho do Homem, se mostra como aquele que vai ser entregue nas mãos dos homens por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitará, devemos entender que servimos a esse Deus da vida, esse Deus da justiça, esse Deus que não se alegra com a injustiça, e devemos procurar o caminho do bem, procurar o caminho da justiça. Servir a Deus é justamente praticar aquilo que os doutores da lei não praticavam e queriam e obrigavam os outros a praticar, inclusive pagar impostos, como hoje eles vão cobrar, até o ponto de Pedro dizer rapidamente: sim, ele paga para cortar logo ali. Mas Jesus Cristo, ele mostra-se como aquele que é justo. Embora pagasse, ele sabia que não era obrigação dele pagar, porque ele não era estrangeiro, mas para não escandalizar, e assim devemos agir como Jesus agia. Não vamos escandalizar aqueles que justamente querem um tropeço nosso para justamente nos condenar. Ou em outras palavras, Cristo queria dizer: eu não vou ser um mau exemplo. E nós também vamos dizer como Cristo: eu não quero, não posso, não vou ser um mau exemplo. Vai, paga o que eles estão te cobrando. Pesca lá. E mostra ali, constando que os sacerdotes e muitos mestres estavam isentos de pagar esse imposto,
porque eles eram líderes religiosos e não reconheceram Jesus como um líder, como alguém que justamente viesse com a missão de destruir o povo. Os fiscais querem saber se Jesus, que é chamado mestre, está se beneficiando da mesma mordomia dos fariseus, dos doutores da lei. Jesus paga. Toma. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como eu disse em outro momento. Jesus não se beneficia de privilégios à custa dos pobres. Ele não cobra imposto de ninguém, enquanto outros estavam a se beneficiar desse ato injusto. Imposto é um ato injusto, muitas vezes, cobra além do que se deve. Muitos passam fome, enquanto outros estão a se beneficiar dos impostos. Não devolve muitas vezes aquilo que é justo fazer, receber impostos e tornar esse recebimento em benefício da população. Muitas vezes recebem o imposto e não devolvem, roubam. Isso ainda é mais injusto. Senhor e Mestre, diante de impostos abusivos e opressores, quem mais padece é a população pobre. Por isso, questionas a validade de pagar taxas que sustentam o poder político, econômico e religioso romano. Com a cena do peixe com a moeda, mostras a soberania de Deus sobre a criação inteira. Ajuda-nos, Senhor, a sermos justos. Amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar aqui o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada, nós cegamos o maligno. Cada 3 Ave Marias, nós libertamos uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar conosco todos os dias. Nosso canal nos favoreceu com essa Ave Maria especialíssima para caminharmos vencendo todas as hostes espirituais, nos libertando, tirando todos os nós, tirando-nos doenças do meio do nosso caminho também, porque Ele cura doentes moribundos, e vamos libertar o mundo da opressão do maligno nesses tempos finais. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.